Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui, mais um painel, junto com o irmão Júnior, e nós vamos falar um pouco da ministração do irmão Lucas, no domingo passado, e ele falou sobre alguns privilégios que temos quando entendemos a paternidade de Deus. Ele iniciou a ministração explicando, o que são privilégios, e é uma posição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo em comparação aos demais. O privilégio garante destaque, e do indivíduo perante os outros, dando-lhe direito especial. E ele começou com uma pergunta, se nós já estamos nos considerando filhos de Deus, se nós já entendemos essa paternidade sobre a nossa vida, e é isso que nós vamos falar um pouco, então, no painel, sobre a paternidade de Deus sobre nós. Primeiramente, boa noite, prazer de estar de novo no painel da Casa de Pão, e seguindo a linha de raciocínio do filho ou da paternidade do pai, nós temos que pensar, tentar não vincular essa paternidade de Deus com a do nosso pai, como às vezes já foi falado em algum culto antes, mas nesse em si, e ver quanto a possibilidade da adoção de Deus perante nós, do que proporcionou através da morte de Jesus Cristo, e aí o que isso nos deu, essa possibilidade de sermos chamados também filhos de Deus, e todo o que essa possibilidade nos fornece, como tu falou, dos privilégios, mas tudo passa pela consciência de sermos filhos de Deus, de estarmos perante a um Pai, e o que nós demonstramos sendo filhos de Deus. Então, tem um caminho, digamos assim, e que nem nós conversamos na sala de adoração também, que tem muito quando tu aceita ou quando tu entra tem a limpeza, Deus limpa a tua vida, tira teus pecados, Jesus é o Cordeiro que limpou os pecados do mundo, mas desse ponto em diante, depois que nós assumimos o ponto de filhos, nós temos a capacidade de manter a nossa casa limpa, e daí é com a gente, que nem o Amós falou, pastor Amós falou numa pregação passada, eu não vou me lembrar qual, que a chuva primeiro sobe para depois cair. É mais ou menos a mesma coisa quando tu fala de a paternidade de Deus. Tu primeiro é filho para depois ele ser teu pai. Então tu aceita ser filho dele, então tu passa a ser filho dele. É uma real adoção, Júnior? Porque quando a gente traz para um contexto físico, que é mais fácil a gente entender, às vezes uma família estruturada, porque principalmente hoje no Brasil, a adoção preza por isso, por uma família, pelo menos aparentemente, estruturada. Então, muitas vezes pega uma criança ou alguém que vem de um contexto bem conturbado. E essa criança ela precisa entrar para uma nova realidade.
E eu creio que quando Deus nos adota, é da mesma maneira. Como tu falou, a gente vem muitas vezes de uma família conturbada ou até mesmo de uma família estruturada. Mas o nosso pai carnal, ele erra, ele é falho. E quando nós passamos para o lado da paternidade de Deus, nós estamos nos deparando com um Deus que conhece o nosso pensamento, que nos entende e que é um Deus que jamais vai errar, que tem um amor incondicional e que não vai me colocar de castigo. Então, assim, muitas vezes eu vou ter que encarar as consequências de uma escolha minha, mas Deus está fazendo, né? Deus não interfere naquilo para que eu aprenda com o meu erro, mas Ele é um Deus que nos ama de uma forma natural. E tem uma capacidade que o nosso pai natural não tem, que é de nos entender, de sentir aquilo que nós sentimos e de entender o momento que nós estamos vivendo. Então, como tu falou, eu creio que isso da adoção, para mim, é algo fantástico, assim, quando a gente entende essa adoção de Deus na nossa vida, porque nós conseguimos entender a nossa posição como filho, que, poxa, a gente tem um contexto de vida, a gente tem uma história de vida, a gente tem, vamos dizer assim, hábitos de vida, entendeu? Mas nós temos uma nova família que nos dá hábitos melhores e saudáveis. E entra no âmbito de família, que nem tu falou. Tipo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós todos somos irmãos, e daí acredito que seja, acredito não, é por causa disso que tenha, a gente se considera irmãos, tipo, irmã Keila, irmão Léo, tipo, tu passa a ser irmão, tu passa a ter uma família, e isso acaba sendo que nem tem o ditado que, tipo, uma historinha que o cara tava explicando por que a união é importante, daí pega um graveto e quebra, daí pega um punhado de graveto e não consegue porque um absorve a força do outro, e isso é praticamente o sentido dessa família que se cria quando aceitamos o Pai Deus. Os diferentes tempos, eu vou usar tempos ou experiências, a experiência minha com Jesus é diferente da tua experiência com Jesus, a minha experiência é diferente de outras, tipo, e isso acaba num todo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, até porque é a mesma trindade que nem foi falado no Focol, e isso acaba dando uma vivência diferente para cada pessoa, e isso acaba dando experiências diferentes, fazendo com que nós tenhamos mais condição de ajudar, também não seria ajudar a palavra, mas de nos ajudar entre os irmãos. E essa consciência acaba sendo muito importante, de nós fomos adotados, nós temos experiências com Deus, e muitas vezes nós temos essa consciência, mas por um motivo qualquer, tu não tá num dia bom, ou tu não tá aquele dia que tudo aconteceu como não deveria. E isso acaba também influenciando na tua vida espiritual. Tu não reconhece, tu passa a não reconhecer, ou às vezes tu não... Que nem diz... Agora não vou lembrar se foi Paulo ou quem foi que escreveu que os que estão fortes ajudam os que estão fracos, e assim por diante. E às vezes tu tá fraco porque tu simplesmente tá num dia ruim e acaba não se reconhecendo como filho de Deus. E isso faz muitas vezes que tu perca as vantagens, eu esqueci a palavra que o Lucas usou. Privilégios. Os privilégios de Deus, obrigado. E tu não é que tu perca os privilégios, tu simplesmente não percebe os privilégios, entendeu? Tipo, o privilégio tá ali, a coisa tá que nem tem o ditado, passa o cavalo encilhado e tu deixa passar. E às vezes é só por isso, tu não tá se reconhecendo como filho de Deus, e tu começa a ver os problemas. Tipo, o cavalo tá encilhado, mas ele é um cavalo, ele vai me dar um coice, tá ligado? E não é isso. Eu sou filho de Deus, o cavalo tá ali, eu vou pegar e vou montar. Eu vou ocupar o privilégio que eu tenho.
que às vezes tá pronto, só que tu não tá bem para fazer aquilo ali. E isso vem muito disso. E todo o teu caminhar com Deus é isso. Tu reconhece que é filho de Deus e tu vai trilhando esse caminho como filho de Deus. Senão, e se tu se firmar nisso, tu consegue continuar a ter uma vivência real. O Lucas falou, e eu achei muito interessante, ele disse assim, ó: renunciou a ser unigênito para ser o primogênito entre muitos irmãos, para ser coerdeiro. Para sermos coerdeiros, né? Então, assim, Jesus em nenhum momento ele tinha essa obrigação de dividir, né, essa paternidade que ele tem com o Pai, com nós. E Augusto Cury escreve assim, até a bio do meu Instagram, ele escreve bem assim, que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos também fossem grandes, sabe? Então, o Lucas também falou bastante sobre quando nós ganhamos uma identidade, né? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós recebemos, né, a Deus, a Cristo, nós somos filhos de Deus. E é bem como tu falou, às vezes nós não assumimos essa nossa identidade. E quando nós pegamos a nossa identidade, tem lá a nossa filiação. Então, independente se a gente está bem ou ruim, ou se a gente não gosta muitas vezes, né, de ter aqueles nomes lá na filiação, mas são os nossos pais. E assim é com Deus, né? Nós precisamos crer nessa identidade que a gente carrega, que a gente tem essa identidade. E o Lucas também falou de legitimidade, né? Que é registrar com o mesmo sobrenome. E eu lembro muito, e já estava comentando com o Júnior antes da gente iniciar o painel, sobre a maternidade. Na maternidade, quando a gente pega uma criança, a gente trata como o RN de ciclano. Então é o recém-nascido da Maria, o recém-nascido, né, da Maria e do João, da Carla e do ciclano, porque tem-se muito medo de trocar as crianças na maternidade. Então a gente não pode, o importante são os pais da criança, porque a gente não pode fazer com que o filho perca os pais. E eu creio que nós, como os irmãos que chegaram antes, um pouquinho como eu estava falando, nós também temos que ter esse cuidado de que as pessoas que estão chegando agora, ou de que aqueles que não entenderam a paternidade consigam olhar para o Pai, entendeu? Que Ele é Filho de Deus e que nós somos coerdeiros com Cristo e que nada vai mudar isso, hein? Que não há possibilidade disso não acontecer. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos filhos de Deus e nós precisamos crer nessa nossa identidade. Porque eu não pego a minha identidade quando eu preciso apresentar nos lugares e as pessoas me questionam assim, por que tu é filha, quais são as suas características para ser filha de ciclano e de beltrano? Muito pelo contrário, se vem as fotos com as minhas irmãs, né, acho as minhas características bem diferentes, mas tá lá na minha identidade de quem eu sou filha. E nós precisamos, como tu disse, parar de olhar, né, o cavalo encilhado e olhar os porquês e aceitar a nossa identidade como filho de Deus. Enquanto que nem tu falou de Jesus, ele não precisava ter sofrido. Ele, cara, eu às vezes, esses dias eu tava viajando na palavra, assim, eu tava lendo e eu li a parte da crucificação de Jesus. Eu comecei a pensar, meu Deus, toda a sorte, porque ele tinha poder para isso. Ele era filho de Deus desde quando nasceu, desde antes de ser gerado. Ele simplesmente podia quer saber de uma coisa, que exploda esses caras aí. Eu vou descer daqui e vou embora, desisto. E ele não fez isso. Ele, fez o que tinha que fazer, se doou como cordeiro e para salvar a gente. E às vezes, e muitas vezes, tu tá assim, que nem eu falei antes, tá meio que num dia ruim, tu não se reconhece como, tu perde a identidade como filho de Deus. E também, que nem tu falou da identidade ou da vivência com a família, isso acaba sendo reforçado com a comunhão e com a vivência em comunhão. Então isso tu vai se reafirmando como filho
de Deus, filho de Deus, com o tempo passando, com o trabalhar, e que nem Paulo também falou, Romanos alguma coisa, ele diz: tomem cuidado para não criar pecado aos pequenos que chegam pelo que eles comem, ou a parte que ele... Porque Paulo ainda tinha muito da vivência judaica nessa época, e eles não comem alguns animais, né? E Deus mostra para ele todos os animais. Ele estava com fome e Deus mostra para ele: pode comer qualquer um desses. E ele falou: não, mas comer alguns impuros, animais impuros. Daí ele disse: não tem. Se for não é consagrado, que é a palavra que ele fala, se for abençoado em nome de Jesus ou em nome de Deus, ele não tem animal impuro. A impureza ele é lavada, então não criai empecilhos pelo que a pessoa come. Ou eu gosto de pegar essa palavra e, claro, tem as coisas que são iniquidades, mas tem muita coisa que é considerado pecado ou considerado pecado em si, que o próprio Jesus diz: vocês criaram tantas regras que nem vocês vão conseguir cumprir. Então tu pega isso e acaba criando coisas, tipo, eu não gosto de tal coisa, eu considero aquilo ali um pecado. Só que muitas vezes se não gera iniquidade, ela não é necessariamente um pecado. Então tu acaba criando uma barreira para o teu irmão por uma coisa que não tem muito sentido, entendeu? Então às vezes tu tá criando barreiras para um sacrifício de Jesus, de deixar de ser o unigênito para ser o primogênito da família. Ele fez isso por todos, e daí tu cria uma barreira para o teu irmão. Meus queridos, que nessa noite nós venhamos olhar para Jesus, né, como nosso irmão mais velho, como o Lucas reforçou isso várias vezes na ministração, que nós venhamos nos inspirar no nosso irmão mais velho, e que aí na tua casa de pão tu possa perguntar para Jesus se tu já descobriu a tua identidade, qual é a tua identidade, e que nós possamos todos os dias lembrar de quem nós somos filhos. Aqueles que já descobriram a identidade, né, que possam todos os dias reafirmá-la no Senhor, e que aqueles que ainda talvez não tiraram essa carteira de identidade ainda, né, como às vezes acontece, que você possa conhecer esse Pai amoroso, esse Pai que está disposto a te adotar como filho, como uma decisão. E que nós venhamos cada dia mais crescer no Senhor e aceitar, né, esse amor incondicional que Ele tem para cada um de nós. Deus abençoe.